Radio France Internationale. Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é quarta-feira, dia do nosso Magazine Artes, da autoria de Lijanjos, mas já de imediato o convidado de Neide Ribeiro. Convidado. O chefe de Estado francês discursou esta manhã no Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde apresentou as prioridades da presidência semestral francesa do Conselho da União Europeia. Emmanuel Macron sublinhou a urgência de uma nova ordem na Europa, com a NATO face à Rússia, detalhou uma nova agenda para o continente africano e anunciou a intenção de inscrever a proteção ambiental e o direito ao aborto na Declaração dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Uma missão que pode ser complicada, reconhece o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade de Lisboa, Carlos Gaspar, que fala na falta de consenso entre as três principais forças do Parlamento Europeu. A revisão da Carta dos Direitos Fundamentais Europeus para reforçar as referências ao ambiente e também ao aborto, não é evidente que se há um consenso entre as três principais forças do Parlamento Europeu nessa matéria, se há uma maioria clara no Parlamento Europeu para avançar nesse domínio, ou se a questão continua a ser muito divisível, designadamente nas relações entre socialistas e liberais por um lado e os democratas cristãos por outro lado, mas é uma proposta clara e forte. Pode ser vista como uma mensagem para a nova Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ela que é mais conservadora e tem posições firmes anti-aborto. Malta, que é o último país da União Europeia onde a interrupção voluntária da gravidez continua a ser completamente ilegal? Suponho que é mais uma coincidência que tem a ver com as circunstâncias, a morte súbita do presidente Sassoli, do que propriamente uma resposta à eleição da nova presidente, que de resto estava prevista. Uma das iniciativas da presidência francesa passa pelo enquadramento do salário mínimo para acabar com as desigualdades. Até que ponto esse enquadramento é possível quando existe uma Europa a duas velocidades? É impossível. A duas velocidades não, há muitas velocidades. Isso tem a ver com um projeto de convergência a prazo, mas é totalmente impossível falar de uma convergência efetiva do salário mínimo europeu na Europa hoje em dia. Qualquer pessoa que conheça os números sabe que isso é completamente impossível. Até porque há vários países do norte da Europa que são contra esta medida, que já vieram mostrar descontentamento. Não, é impossível. Ela é impossível do ponto de vista económico. As disparidades, as assimetrias são excessivamente grandes. Não faz sentido imaginar que o salário mínimo da Bulgária pode ser o salário mínimo da Suécia. A França quer uma reforma do espaço Schengen para combater a migração ilegal. Fala em antecipar as situações numa força intergovernamental de ação rápida. O presidente reconheceu a importância do trabalho da Frontex. Há ainda a questão de lutar contra as redes de tráfico ilegal. Como é que poderá ser implementada esta reforma? A questão das fronteiras é uma questão crucial do ponto de vista da segurança europeia. Tem duas dimensões. A primeira é a União Europeia, assim como a NATO, assumirem que têm fronteiras definitivas e que a União Europeia não vai continuar a expandir-se indefinidamente em direção à Turquia, em direção ao espaço pós-soviético e por aí fora. É preciso consolidar as fronteiras europeias. A crise na Polónia, na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, foi um bom exemplo disso. A questão da imigração, da pressão migratória no Mediterrâneo também é indispensável haver um reforço de fronteiras externas. O presidente Macron falou de uma força intergovernamental de intervenção rápida, mas não definiu nem a sua composição, nem a sua competência. Neste momento é crucial reforçar sobretudo o Frontex e avançar no sentido de definir as fronteiras definitivas da União Europeia, as fronteiras externas definitivas da União Europeia, designadamente entre a União Europeia e
o espaço pós-soviético. O chefe de Estado francês voltou a defender que a Europa precisa de retomar o diálogo com a Rússia, lembrando que é um diálogo que já existe há 30 anos. É um mau momento para retomar esse tema. Referindo que deve ser um diálogo franco, exigente, diante da manipulação e de interferência. E a minha pergunta é esta, já me respondeu, mas este diálogo será possível? Existe em várias etapas, como disse o Presidente Macron, desde antes da aprovação da Carta de Paris e da criação da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, o Presidente Macron foi mais longe, disse que estava a preparar, que a Presidência estava a preparar uma proposta europeia sobre a ordem estratégica europeia, sobre a ordem de segurança continental, para propor à Rússia. E não é o bom momento. Não é o bom momento para apresentar essa iniciativa. Essa iniciativa tem com certeza razão de ser, mas não é no momento em que estão 100 mil soldados das forças russas a concentrar-se na fronteira com a Ucrânia que se deve fazer essa proposta. Há uma linha de coerência por parte do Presidente Macron, desde 2017, que defende uma parceria estratégica com a Rússia, mas atualmente o Presidente Putin não segue o Presidente Macron nessa matéria, e nesta matéria é preciso termos pelo menos dois. E até porque a Europa tem ficado fora das negociações que decorrem entre os Estados Unidos e a Rússia, que debatem a crise da Ucrânia. E a Organização de Segurança e Cooperação Europeia. Mas o Presidente Macron falou na necessidade de recuperar o formato Normandia na mediação entre a Rússia e a Ucrânia, que a Rússia também pôs entre parênteses de uma maneira particularmente brutal, no momento em que começou a concentrar forças na fronteira com a Ucrânia. Mas Emmanuel Macron reafirma que com a Alemanha a França vai procurar um acordo político para a saída da crise na Ucrânia, mas não há aqui um contrassenso? Este acordo não devia ser feito a nível europeu? A nível europeu não há uma unidade política entre os Estados-membros da União Europeia em relação à Rússia, e isso impede que haja uma política europeia em relação à Rússia. Impediu no passado e impede neste momento a posição da Hungria perfeitamente clara, mas há outras divergências. Há divergências entre a França e a Alemanha, há divergências entre a França e a Alemanha e a Suécia, por exemplo, que está a mobilizar as suas forças armadas para defender posições mais expostas à pressão estratégica da Rússia. Há diferenças entre a França e a Alemanha, por um lado, e os países ditos da linha da frente, a Polónia, a Roménia, as repúblicas bálticas, e, portanto, não é possível. Comum, não há uma posição europeia comum. É isso que o Presidente Macron propõe quando fala de uma proposição europeia sobre a ordem de segurança europeia para um dia, proximamente, ser proposta à Rússia, mas até lá, aparentemente, o que a Rússia quer é conversar com os Estados Unidos e com a NATO. O presidente francês falou ainda na adesão dos Balcãs ocidentais à União Europeia, uma adesão que precisa, disse ele, de ser reinventada. A França, que no passado se opôs a esse alargamento, e bloqueou esse alargamento. O que é que mudou? O que é que precisa de ser reinventado? Só mudou a forma. Agora temos que ter uma perspectiva sincera sobre a adesão, mas uma perspectiva sincera sobre a adesão não é uma data para as conversações se poderem concluir. Há aqui a flux artistique, há aqui uma fórmula aberta, é melhor do que um veto, mas não é uma data para concluir esse processo, que de resto é um processo complexo em si mesmo. O continente africano não foi esquecido no discurso do presidente francês. Ao contrário, foi realçado. Exatamente. O continente africano aparentemente é mais importante do que a Rússia, e a China não teve nenhuma menção, coitada. Uma aliança com a África, um New Deal económico, uma agenda para a saúde, educação e clima, ajuda de segurança aos Estados que estão a ser confrontados com o terrorismo. É tudo necessário. Há também uma proposta para uma cimeira em fevereiro. Vamos ver se ela se pode realizar. Ela tem sido longamente adiada, mas continua a ser efetivamente urgente. Há uma agenda de segurança, há uma agenda económica, há uma agenda industrial mesmo nas relações
euro-africanas. É preciso construir essa relação que está a ser minada quer pela penetração russa no domínio da segurança, e designadamente no Sahel, onde a França está a retirar e as forças mercenárias russas estão a começar a intervir também. Nomeadamente no Mali. Moçambique é importante, no Mali, com certeza, mas noutros domínios também, em Moçambique, onde Portugal está empenhado em primeira linha, há trabalho a fazer, quer no domínio da segurança, quer no domínio económico, onde a presença chinesa é cada vez mais forte. A análise de Carlos Gaspar, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, ele que foi o nosso convidado esta quarta-feira.